Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas não para ver só uma lista de regras, viu? A ideia é entender como ele funciona como um projeto, quase um manual, para construir uma identidade comunitária bem única. Bom, para começar, tudo gira em torno dessa ideia aqui. É uma frase poderosa, né? A de que uma comunidade foi escolhida para ser diferente, para ser um tesouro pessoal. Essa é a chave. Tudo que a gente vai ver a seguir, seja sobre luto, comida ou finanças, só faz sentido se a gente olhar por essa lente. E para entender o porquê por trás das regras, a gente precisa conhecer essa palavra aqui, kadosh. Em hebraico, ela significa separado, distinto, santo. Era para ser mais do que uma palavra, era um status que devia colorir cada pedacinho da vida diária. Então tá, mas como essa ideia de ser separado aparecia no dia a dia? Bom, a primeira forma de expressão era bem direta, através do próprio corpo. O texto começa de um jeito bem interessante, falando sobre o luto, e proíbe algumas práticas que, na verdade, eram super comuns nos povos vizinhos. Coisas como fazer cortes no corpo, isso era muito ligado aos rituais cananeus, especialmente na adoração ao deus Baal. E aqui fica muito claro o contraste. De um lado, os rituais cananeus nasciam do desespero, quase uma tentativa de forçar um deus a agir. Do outro, a prática israelita era para ser o oposto, uma demonstração de esperança. A diferença não estava só no que se fazia, mas na visão de mundo por trás de cada gesto. E essa ideia de ser distinto não parava no luto, não. Ela ia parar direto no prato de comida. As leis alimentares funcionavam como um lembrete diário, sabe? A cada refeição, a pessoa era lembrada desse status único. Para os animais da terra, o sistema era até que simples, baseado numa regra de duas partes. Para um animal ser considerado limpo, ou seja, próprio para comer, ele precisava ter essas duas características, sem exceção. E aqui a gente vê o princípio em ação. Animais como boi e ovelha, ok, eles têm os dois traços, passaram no teste. Agora, o camelo e o porco, eles ficam no quase. Um tem uma coisa, o outro tem a outra. Como só tinham um dos critérios, eram excluídos. Era um sistema bem claro, preto no branco. E essa mesma lógica binária se aplicava ao que vinha da água. Para ser considerado limpo, o bicho precisava ter tanto barbatanas quanto escamas. Simples assim. Quando a gente olha a lista de aves proibidas, também dá para notar um padrão. Muitas delas são predadoras ou se alimentam de carniça. Isso reforça, de um jeito simbólico, aquela ideia de se manter separado da morte e da impureza. Então, qual é o ponto principal aqui? É que essas leis não eram aleatórias, elas tinham múltiplas funções. Diferenciar o povo dos rituais de outras culturas, talvez até por questões de higiene, mas, acima de tudo, servir como um lembrete constante, físico, daquela identidade especial. Mas essa identidade não era só sobre o corpo, não. Ela ia muito além, moldando a economia e toda a estrutura social da comunidade. Isso nos leva direto ao sistema de dízimos. O texto apresenta isso como algo muito maior que um imposto. A pergunta que fica é, como essa prática ajudava de fato a construir e a fortalecer a comunidade? E este quadro aqui ajuda a gente a entender de uma coisa que às vezes confunde. Existiam dois tipos de dízimo. Primeiro, o dízimo anual, que na maioria dos anos era usado para uma grande festa comunitária, uma celebração. E depois tinha o dízimo trienal, que a cada 3 anos virava uma espécie de rede de segurança social, cuidando de quem mais precisava na comunidade. E olha que interessante, juntas essas duas práticas criavam uma identidade econômica bem particular, definida por esses dois pilares, celebração e generosidade. Não era uma coisa ou outra, eram as duas, totalmente integradas no ritmo da vida. Bom, agora que a gente juntou todas essas peças, uma imagem bem mais clara começa a se formar. Fica óbvio que não se trata só de um monte de regras. Fica claro que isso aqui era um sistema bem coerente. Tudo começa com a fundação, a identidade central. Daí, isso leva à expressão física no dia a dia. E, finalmente, tudo isso se manifesta na expressão socioeconômica de toda a comunidade. Uma coisa leva a outra. A grande conclusão, então, é que a gente está olhando para um projeto completo, holístico. Ele foi pensado para forjar um povo que fosse de forma consciente e consistente, diferente de todos os seus vizinhos. E isso, claro, deixa uma reflexão para a gente, né? Trazendo para o nosso mundo de hoje. Como é que os grupos, sejam religiosos ou não, usam suas próprias práticas, seus próprios códigos para definir e reforçar quem eles são? Fica aí a pergunta.